E aí, pessoal, beleza? Como vocês estão? Nós estamos aqui hoje recebendo meu amigo Thiago Gonçalves. Brother, Salve! irmão. O Thiago, ele recentemente, ele deu uma aula sobre o Espírito Santo na nossa escola bíblica, o Start, onde a gente ensina os fundamentos da fé cristã. E hoje nós vamos bater um papo, nós vamos conversar um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. E, Thiagão, nós queremos começar, né, com o Espírito Santo na antiga aliança, como Sim. o Espírito Santo agia, como ele se comportava, como era a logística de Deus, né, na antiga aliança. E você, cara, é o cara para falar sobre isso. Manda ver, Thiagão. Fala galera, vocês estão bem? Que bom estar aqui com vocês. É um privilégio estar aqui novamente falando sobre esse assunto que é tão importante. E é muito importante também dizer que nada do que nós falarmos aqui tem como intuito esgotar esse assunto. Até porque o Espírito Santo é o próprio Deus. E Deus é infinito, Deus é absoluto. E a nossa mente é muito pequena para entendê-lo em sua magnitude, Plenitude. entendê-lo na sua plenitude. Mas nós poderemos, a partir das Sagradas Escrituras, ter uma visão clara sobre quem é o Espírito Santo e sobre como ele age. É muito legal porque a gente vê que eu, por exemplo, acredito na visão dispensacionalista que vê os modos como a Trindade atua nas Sagradas Escrituras. Nós podemos ver também no Antigo Testamento muito a ação de Deus Pai, né? Como o Deus Criador, nós podemos ver isso no Gênesis, mas também como um Deus que é governador, que é rei de seu povo, né? E a todos os momentos Deus está apontando para a realidade do Messias que haveria de vir. A primeira profecia que existe na Bíblia é Deus quem faz, quando ele diz para a mulher que nasceria dela uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. Então, toda a Bíblia aponta um para o outro, sabe? As três pessoas da Trindade, elas vivem de uma maneira tão harmoniosa que é muito lindo de ver como essa dinâmica acontece. Muito legal. E, cara, dentro disso que você falou, o que nós sabemos a respeito do nosso Deus, que é transcendente, que é muito maior do que nós podemos imaginar, é aquilo que o próprio Deus deixou para a gente revelado nas Escrituras. Nós não queremos sair das Escrituras. Então, a revelação que nós temos a respeito de Deus é suficientemente para nós, né, as Escrituras Sagradas, os 66 livros. E, na verdade, é através disso, através desse posicionamento que as Escrituras é suficiente, que nós iremos falar um pouco mais sobre aquilo que as Escrituras revelam para nós a respeito da pessoa do Espírito Santo, né, Thiagão? Muito louco. É isso aí. E falando um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente percebe que a primeira aparição do Espírito Santo na Bíblia Sagrada é em Gênesis 1, versículo 2, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No Antigo Testamento existem dinâmicas onde a palavra Espírito Santo ou Espírito do Senhor aparecem de maneiras diferentes, né? Às vezes aparece como Espírito do Eterno, Espírito do Senhor, Espírito de Deus. E aí no Novo Testamento nós demos mais ênfase à palavra Espírito Santo mesmo. Isso é muito louco. Mas lembrando que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha como uma espécie de visitação para algum serviço específico daquele povo. Cara, eu acho legal, né, vendo, eu acho legal isso, né, que nós vamos destacar a dinâmica do Espírito Santo no Antigo Testamento e a forma, a dinâmica do Espírito Santo no Novo Testamento. Por isso que a gente conta com a sua atenção, não se distrai, fique com a gente. E o Thiago vai continuar falando um pouco mais sobre como o Espírito Santo se manifestava no Antigo Testamento. Então, como já foi dito, ele se manifestava como uma espécie de visitação para um serviço específico. Você pode ver isso na vida de Sansão, por exemplo, que pediu força ao Espírito de Deus para que derrubasse e matasse os seus inimigos, e o próprio Espírito de Deus paira sobre ele naquele momento para que ele tenha força suficiente para fazer aquilo que era a vontade de Deus, é claro, né? Então, o Espírito Santo tem essa espécie de visitação. Ele não morava dentro do homem. Legal. É só depois de Atos 2 que ele passa a morar
dentro dos homens e aí fazer morada nesses homens, incluindo eu e você. Uau, Graças isso a é Deus. maravilhoso. Agora entenda, nós. Você sozinho não. Eu sozinho não. Nós juntos somos o templo do Espírito Santo, É né? isso Nós aí. somos igreja e hoje o Espírito Santo habita em nós. Nós estamos aqui, Tiagão, reunidos em um templo. Nós amamos o nosso templo, Sim. nós zelamos por esse templo, o templo onde a gente se reúne como igreja, Sim. né? Mas o templo do Espírito Santo somos nós. É isso aí. Isso é maravilhoso. Hoje ele não habita em templos feitos. Na verdade, ele nunca habitou em templos feitos, né, por mãos humanas. Ele habita em nós. Isso é maravilhoso. E essa é a logística neotestamentária. Sim. É a forma que Deus se manifesta através do seu Espírito Santo. E, Tiago, fala um pouco mais do Espírito Santo no Novo Testamento, o Ato dos Apóstolos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e eles foram cheios do Espírito Santo. Eu sou apaixonado por isso. Cê é Hoje o Espírito Santo habita em nós. E fica com a gente aí, não se distraia não. Não durma não. Se É você isso estiver aí. dormindo aí, tiver alguém dormindo perto de você, dá uma beliscada aí porque o negócio tá muito bom. É o Espírito Santo, gente. Espírito o Espírito Santo falando através de nós. Olha E que coisa sempre louca. quando a gente fala do Espírito Santo, ele se manifesta. Então, através dessa reunião, desse bate-papo, eu acredito que ele pode te curar, eu acredito que ele pode tocar na sua vida, restaurar você. Esse é o nosso Deus, ele não está limitado a câmeras, né? Sim. Ele pode tocar na sua vida aí. Inclusive, seja cheio do Espírito Santo aí na sua casa. Vamos lá. Aleluia. Tá vendo, Tiagão? Ah, eu amo o Espírito Santo. Eu amo me relacionar com ele. Porque, afinal de contas, isso é uma das coisas que as pessoas mais têm como confusão na sua mente. Elas acreditam que, pelo fato do Espírito Santo, quando é manifesto, ele traz algumas sensações, arrepios, energias diferentes, as pessoas acabam confundindo o Espírito Santo com esses resultados que ele provoca. Entende? Então, é como se limitam o Espírito Santo às experiências, né, as manifestações. Se não tem arrepio, então o Espírito Santo não Exatamente. tá. Que Na pela verdade, graça de Deus, ele nos possibilita experimentarmos. Isso é maravilhoso. É pela graça dele, não é por causa dos nossos méritos, Sim. da nossa performance, mas é por causa da graça. A graça de Deus nos possibilita experimentarmos o poder, as manifestações, os dons, o fruto do Espírito. Isso é lindo, Tiagão. É isso, muito louco. Muito louco. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa e nós precisamos nos relacionar com ele como tal. Não podemos cometer o engano de nos relacionar com o Espírito, entendendo ele apenas como uma energia, como uma sensação bonita, como uma sensação boa. A palavra de Deus diz para nós não apagarmos o Espírito. Olha que coisa louca. E a palavra de Deus diz também em Tiago, capítulo 4, se eu não me engano, que o Espírito que Deus fez habitar em nós tem fortes ciúmes, ou seja, ele tem um desejo de cuidado por nós. Agora, a diferença dos ciúmes do Espírito Santo para o nosso ciúmes é que o nosso ciúmes às vezes é um tanto quanto egoísta. Exatamente, Né? exatamente. A gente quer o bem da pessoa, mas a gente quer o bem dela conosco, para nós, para satisfazer, o nosso ego, né? Muito legal. É isso aí. Já o Espírito Santo, muito legal. Ele tem um ciúme santificado, que é um ciúmes em relação... não é egoísta. Que não é egoísta. Exatamente. Na verdade, quando Deus quer que você coloque ele em primeiro lugar, ele não tá falando para você assim, eu quero que você menospreze todas as outras coisas, porque as outras coisas são ruins. Ele tá falando basicamente, a única coisa de melhor que você pode receber sou eu. Muito legal, cara. Olha o que Jesus diz. Ele diz o seguinte: vocês que são maus sabem dar bons presentes aos filhos. Quanto mais o Espírito Santo dará, quanto mais o Deus Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aí, olha o que eu aprendo com esse texto, né? Jesus está falando sobre um contexto de pais que dão presentes aos filhos. É ou não é verdade? Ele fala: qual dentre vós que se um filho pedir um pão lhe dará uma pedra? Então, qual dentre vós que se um filho pedir um peixe lhe dará um escorpião? Os pais que são maus sabem dar bons presentes aos filhos. Agora, essa dinâmica de Deus nos dar o Espírito Santo é Deus reconhecendo que o maior presente, o melhor presente que ele pode nos dar não é ouro nem prata, não é dinheiro, não é riqueza, é ele mesmo. Cara, isso é por isso que ele dá o Espírito Santo. Muito louco, muito louco. Isso é empolgante, cara. Por quê? Porque Deus, ele quer que nos relacionemos com ele
E, consequentemente, essa relação com Deus gera benefícios para nós. Uau. Não é para ele, porque ele é mesmo. imutável, ele é perfeito, ele é auto, completo. ele é completo, ele é autossuficiente. Mas Sim. esse relacionamento com ele gera benefícios para nós. Na verdade, Tiagão, nós fomos criados para esse relacionamento, Sim. para louvor da glória de Deus. E, consequentemente, por causa do pecado, perdemos isso. Uhum. E ele, quando ele pede para a gente se relacionar com ele, Sim. ele está pedindo para a gente voltar à essência. Sim. Voltar àquilo que ele nos criou, o motivo pelo qual nós fomos criados. E isso gera, como eu já falei, Sim. benefícios para nós, a alegria verdadeira, a paz que excede todo o entendimento. Sim. Mesmo passando por lutas e problemas, nós cremos que o Espírito Santo habita em nós e ele está nos cuidando, ele está Vamos nos lá. moldando. Isso é maravilhoso, isso é motivo de aplauso, de você encher de joinha aí, de comentários. Isso é Isso é muito muito louco. Muito louco. Muito louco. E olha que coisa linda que é o Espírito Santo em nós. Nós percebemos que no Antigo Testamento Deus estava no seu trono, né? É claro que haviam manifestações de Deus na terra. É claro que nós chamamos isso de teofania, quando Deus quando tem uma aparição de Deus, né? Fisicamente assim, sendo mostrado para as pessoas. Mas a Bíblia fala também que haveria de vir o Emanuel, que é o Deus conosco. Então, no Antigo Testamento, Deus no trono, que manda o Deus Emanuel, que passa a habitar entre os homens, Jesus, o Cristo, né? Ele se encarnou, o Verbo se fez carne. Agora, melhor do que Deus conosco, é Deus em nós. Uau. Vamos lá. É Deus em nós. Agora, o próprio Deus, com toda a sua glória, passa a morar em seres que são caídos, mas que são regenerados a partir do seu Deus Espírito. em nós, a esperança Da glória. Deus em nós, a esperança da glória, queridos. É isso aí. E como a gente tem falado sobre isso, Deus em nós é a igreja. Né? Deus em nós é a igreja. Eu sempre tenho falado pra galera, né? Hoje nós, igreja, somos a maior potência, Thiago, aqui. O isso Espírito aí. Santo habita em nós, né? Não é presidente Sim. que vai fazer, não é governador que vai fazer, mas é a unidade da igreja. É isso aí. É a união da igreja, é a comunidade tomando uma iniciativa e deixando coisas secundárias de lado e priorizando aquilo que é primário, aquilo que é importante, que é Jesus. Nosso único, suficiente Salvador. Em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E Jesus nos une. Sim. Aquele que nos une é muito maior do que coisas secundárias, coisas Sim. que não são importantes, irrelevantes, que têm dividido a igreja, né? Sim. E como nós já falamos, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, queridos, é esperança para sua casa, para sua família, para sua cidade, a igreja reunida em um mesmo isso. propósito, no mesmo propósito, mostrar Jesus, né? Jesus, ele falou um negócio muito louco, rapidinho aqui, ele falou um negócio... Tô aqui A só, gente tá trocando ideia. só colhendo. Meu Deus. Eu gosto de falar para a igreja que uma das maiores estratégias de evangelismo é a nossa unidade, cara. É a nossa união, é a gente falar a mesma língua. Sim. E a mesma língua é o evangelho, a mesma língua é Jesus, o Sim. único e suficiente Salvador, é Ele quem muda. Sabe, eu vi esses dias que quando o evangelho não é pregado, Jesus não está ali, Deus não está ali. Deus não está sendo anunciado, né? Sim. Deus ele só é anunciado quando o evangelho é pregado. Sim. E quando nós estamos alinhados com o evangelho, com a palavra, com o poder de Deus, ele está presente, ele é real, ele está sendo anunciado e ele transforma a pessoa. Entendeu? É Isso isso é aí. lindo, né? E tudo isso, consequentemente, como nós estamos falando, através do seu poder, né? Que habita em nós, através do Espírito Santo. Tiago, fala mais aí, cara, porque tá muito gostoso. Tá muito Isso bom. é muito louco. Cara, de verdade, eu sonho com uma igreja que se tornará um ponto de referência. Muito louco. Isso é muito profundo. Por quê? Porque, por exemplo, se você vai em algum lugar, você sempre quer um ponto de referência. Você sempre vai procurar alguém que vai falar assim, ó, o lugar que você está procurando chegar é do lado do mercado, é do lado da padaria. Cara, imagina se nós estivéssemos uma igreja tão relevante que ela passaria a ser ponto de referência, cara. Aqui, quando a gente vai Nossa, falar sobre vamos lá. a Bíblica da Paz, a gente fala, ó, a nossa igreja tá perto do McDonald's, da Espumone, sorveteria, né? Mas já parou para pensar as pessoas procurando a sorveteria Espumone, ó, fica perto da Bíblica da Paz. Mano, fica Uau. perto daquela igreja, Fica com perto um povo daquela que se igreja, ama, com um povo se que... ama. Muito louco, cara, isso né? aí. Eu creio e eu espero que a Amém, igreja se amém. torne isso. Muito legal. Porque, afinal de contas, aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo.
Se Deus falou com você, deixa um joinha, compartilha aí esse vídeo, se inscreva no nosso canal, no meu canal, Thiago Gonçalves aí também, no canal do Thiago Gonçalves, no meu canal Rodrigo e Clévia, minha esposa linda. E também nós temos o nosso canal da Escola Bíblica da Paz Poá, e lá nós temos materiais de estudo para abençoar você e a sua igreja local. Inclusive, eu vou fazer uma série de ministrações sobre a pessoa do Espírito Santo lá na minha igreja. Por favor de Deus. Fala o endereço aí pra galera, meu. Rua Eduardo Lopes Chavari, número 101. Você é muito mais do que convidado. Onde que é lá no Jardim Nélia, meu amigo. Jardim Nélia. Zona Leste de São Paulo. Uau. Tamo junto lá, quebrando tudo pra Jesus. E aí, além de falar sobre o Espírito Santo, ele estará lá também, meu amigo. Isso é lindo demais. Deus abençoe, gente. Tamo junto.